daí na escola, né? E os cuidados mesmo, até mesmo a forma de se vestir, tá calor danado, às vezes o pobre chega lá na escola com agasalho, com gorro, com tudo. Às vezes está um frio, chega lá mal agasalhado. Então, a família está destruindo a família e ele mesmo para reclamar que não está desse jeito, né? A identificação e mobilidade nos diferentes ambientes da escola, da comunidade, do lar, quer dizer, ele está sabendo o ambiente imediato dele. Então, por exemplo, aquilo que o Antônio Osório hoje estava dizendo, né, de repente não saber onde é o banheiro, de repente não saber isso. Isso é uma coisa que nós devemos estar ensinando, até mesmo para a identidade sexual. Ele chegar lá no shopping, no restaurante, saber qual que é o banheiro das meninas, qual que é o banheiro dos meninos. Uma vez, a gente chegou numa situação assim com os alunos, e não dissemos, né, qual que era. Então, ele já conhecia mais ou menos o símbolozinho, né, aquele símbolo internacional que todo mundo tem. Só que lá naquele lugar era diferente, parece que do homem era uma bota, da mulher era uma outra coisa. Aí ele foi, chegou lá, era diferente, ele não entrou. Aí ele falou assim, daí, como é que você se virou? Eu fiquei olhando, quando eu vi que entrou um homem, eu entrei atrás. Então, quer dizer, olha, ele estava muito mais aquém a gente pensava. Ele esperou um pouquinho, a hora que entrou um homem, o homem entrou atrás e se virou, né? Então, ele está sabendo, por exemplo, respeitar os lugares privativos e não entrar. Tá, o Antônio Osório até fez uma crítica disso tudo, né? Tanto que a escola, né? Aí, nesse sentido. Porém, se quando ele é criança, ele é todo permissivo, faz tudo isso, ele pode ter sérios problemas depois quando ele vai trabalhar, né? Não respeitar e querer... Eu, por exemplo, eu não tenho de falar assim, hoje eu vou falar com o meu reitor. Não, eu tenho que agendar com muito tempo de antecedência. Quem é daqui que chega aqui em Brasília? Olha, eu vou ali agora para ter um papo, tomar um café com o ministro. É meio difícil, não é? Tem que estar agendado. Então, são regras que a nossa sociedade impõe, que nós temos que trabalhar também com os nossos alunos. Então, isso começa desde lá da escola. Oi? 10 minutos? 10 minutos, tá. Depois na comunidade, a gente está vendo tudo que tem na comunidade, está mostrando. Por exemplo, essa questão de atravessar ruas, ele conhecer a própria rua da casa dele, o seu endereço. Gente, uma vez eu fiz uma pesquisa no Cine, o que mais era o aluno deficiente ir lá e não sabia dar dados pessoais. Como chama teu pai? Zé. Tua mãe? Lu. Onde você mora? Perto da padaria. Entendeu? Era esses os dados que eles davam para o pessoal do Cine. Então, ele sabia dar dados pessoais. Nome completo, data de nascimento, nome dos pais e etc. Né? Então, isso, para ele saber estar se desempenhando na comunidade, né? Oi? Oi? Sim, mas tem, sabe por quê? Se ele não consegue falar, a gente tem um programa que a gente fez também, que é muito bom, ensinar a se comunicar com figuras. Então, ele consegue identificar as figuras que têm o endereço e ele mostra esses endereços. A gente está fazendo um programa assim. São. Eu fui, essa atleta, ela representa o Brasil em competições de atletismo, então é uma menina assim que fisicamente ela é perfeita. Se ela não falar, você não diz que ela tem alguma deficiência. Mas eu fui do Rio de Janeiro para Fortaleza, nós estávamos voltando de uma competição, e eu perguntei a Irineide, qual é o nome, onde é que você mora? Que eu deixei ela em casa, ia pegar um táxi. Ela disse, eu não sei. Aí eu disse, você não tem nenhum papel, nada. Não, eu tinha mais dei para um amigo que eu conheci, o Paquera dei o endereço. Aí eu disse, aí eu digo, olha, Irineide, você sabe o endereço da PAI? Ela disse, não sei. Eu disse, olha, é Rogaciano Leite 2001. Eu falava para ela, daqui a 2 minutos eu perguntava, ela não sabia. Eu fui do Rio de Janeiro até Fortaleza, 4 horas dentro do avião, e ela não aprendeu o endereço da PAI. É um trabalho longo. 4 horas eu repetindo, Rogaciano Leite 2001. Com 1 minuto eu perguntava, eu era aquele negócio branco que a gente bebe, Rogaciano, aquele negócio branco que a gente bebe. Como ela
Você entendeu? Mas Entendeu? veja, Então, nem todos têm essa sim, condição de... lógico, não em 4 horas. Só um minutinho, pode falar. Pode ser que ela soubesse. Querem, Terezinha. Mas, gente, só para não tumultuar, que a Iva já me deu um tempo aqui. Não é um trabalho de 1, de 2, de 3, de 4. Nós temos casos que levaram 2 anos, que levaram bastante tempo, mas conseguem já, inclusive aqueles que são completamente não verbais, apresentam a figura no programa de comunicação alternativa. Aqui nós temos todas as benditas as habilidades de vida diária, que são os cuidados pessoais. Tem que trabalhar assim. Embora parece que está sendo proibido, que não deve mais quando você vai procurar emprego nos classificados, o que aparece lá? Aparência, apresentação pessoal. É uma coisa que a gente não estava conversando com a Denise hoje. Ela estava me dizendo que os alunos da escola dela foram convidados para ajudar num congresso, mas tinha lá, precisa de aparência pessoal. Entende? Então, vamos ensinar, por exemplo, passar esmalte. Existe maior trabalho de coordenação motora fina, pintar dentro do limite do que esmaltar a unha. Agora, qual é a moça que não quer aprender a esmaltar a unha? Então, você está ensinando a esmaltar a unha, ela está aprendendo o que é essa bendita pintura dentro do limite. Porque a gente dá o círculo, aí ele passa aquele negócio, o crayon, e não está sabendo o que é pintar no limite. Por exemplo, ensinar a passar o batom, fazer uma maquiagem. Ao mesmo tempo que você está ensinando isso, a gente dá muito curso assim, chama o pessoal para ensinar automaquiagem. Então está aprendendo lábio, bochecha, sobrancelha, cílios. Então, ao mesmo tempo que está ensinando tudo isso, que eles estão aprendendo pintura, aprendendo cores, aprendendo esquema corporal, pintura, usar o limite, etc., também estão melhorando a sua aparência pessoal, né? Então, isso é uma forma de você estar pintando dentro dos limites, né? Então, por exemplo, tem aqui vários. O vestuário. Ensinar a vestir a roupa mesmo, senão vai andar por aí todo uma marfanhada e nem está sabendo o que está. Então, vamos para frente do espelho, vamos colocar, vamos fazer tudo. Por exemplo, a alimentação. Desde o começo. As crianças comem com colher, depois já vem a introdução do garfo e da faca. Com eles a mesma coisa, porque senão eu vou dar um passeio no shopping, vou fazer uma refeição com eles no shopping e vou pagar um baita do mico, né? Todo mundo passando, eu com os meus alunos, todos moços e moças, comendo com colher, né? E eu lá, toda bela e formosa, comendo com garfo e faca. Não, senhor, aprende. Se de vez em quando ele erra e dá uma espetadinha, dá uma colocadinha do garfo aqui, pode ter certeza que da segunda vez não vai errar, não. Porque doeu, ele vai saber que ele tem que ir com um pouco mais de cuidado. Não tem nada disso, não, né? A apresentação pessoal mesmo, depois que se arruma, olha no espelho, vê se está tudo certinho, se não está nada retorcido, se o cinto não está virado para cá, se a moça põe o sutiã e não ajeita, aí fica com o troço todo virado para cá e para lá, o zíper da calça assim. Não, vamos fazer como nós fazemos também, né? A comunicação. Existem várias formas alternativas, quer dizer, a literatura, aqui existem a literatura está bastante rica nesse sentido, da comunicação aumentativa e alternativa. Então, o pessoal está se comunicando por computadores, por exemplo, o Dr. Fernando Capovilla, da USP, ele tem um programa que o piscando, a pessoa ativa a tela e ela vai se comunicando e vai digitando e vai inserindo dados e etc. E nós concluímos um projeto recente que a gente trabalhou a comunicação com figuras. Fizemos uma validação de um programa do exterior para cá. Então, eles se comunicam, autistas, todos se comunicando por meio da figura. E o que é mais, o dado mais importante da pesquisa, que é o tal do currículo oculto ali, eles começaram a verbalizar. A partir do momento que começaram a usar a figura, já terminaram o programa, mas isso foi demorado. Nós temos 2 anos e meio de dados de pesquisa para eles começarem a verbalizar e a usar mesmo o programa, a montar as figuras e etc. Então, existem várias formas, né? A educação sexual, gente, se você pegar aqui os parâmetros curriculares, está ali, nada de diferente, nada de fazer celeuma, entendeu? Conversar como é naturalmente, conversar sobre as
os órgãos genitais normalmente, falar normalmente, não ficar com vergonha, não ficar vermelho, porque se eu demonstro que eu não estou segura, se eu fico com vergonha, ele vai ficar. Então desmantela o mito, né, de não posso falar essa palavra. Não, não tem nada disso daí não, né? Temos aqui toda essa parte de socialização, né, que são as regras de cortesia, que sempre o pessoal fala, que a gente vai num passeio, numa coisa, os nossos alunos são sempre os mais educados, os que não ficam correndo, né? Aqui, já algumas habilidades domésticas e também já iniciação para o trabalho. Na nossa experiência, aquilo que eu já disse antes para vocês, o que mais a gente tem feito é mesmo a experiência de trabalho na empresa. Por quê? É o ambiente natural, é a situação que a gente tem constatado que eles aprendem melhor. Começa fazendo na escola e depois vai para a empresa. Então, nós tivemos o caso de uma moça que foi uma tragédia. Lavar alface levou 30 dias, gastou toda a água do homem lá e ainda encruvinhava toda a alface. Aí vamos fazer em casa, vamos ajudar, a mãe ajudava. Hoje, ela faz tudo no restaurante. E uma coisa que a gente achou interessante foi que no começo, porque a gente fez tudo dividido em passos, né? Fizemos análise de tarefas das várias atividades do restaurante. Então, ela falava o tempo todo, sabe? Pega alface, tira o pezinho, lava toda a folha em volta, a sainha da folha, ela repetia tudo. E alto, e aquilo começou a irritar os colegas de trabalho, né? Porque ela ali o tempo todo falando. E a gente foi conversando com ela para ir diminuir a tonalidade. E daí a gente foi estudar, tudo tanto que fala. Gente, quando você vai aprender uma tarefa pela primeira vez, você não pensa mentalmente, não pensa em todos os passos que tem que fazer. Está aprendendo a dirigir. Primeiro, colocar no morto, não é isso? Daí eu dou partida. Engato ré, né, se for o caso. Para daí sair. A gente fala, a gente pensa. Qual que era a única coisa que acontecia com ela? Ela pensava alto. Aí ela foi falando mais baixinho. Hoje ela já faz tudo sem estar sendo tão inadequada, repetindo a tarefa o tempo todo. Hoje ela fala tudo sozinha, né? E até aconteceu, só abrindo parênteses, uma coisa triste com ela. Ela aprendeu tudo, aí estava já com o emprego engatilhado, aí eles não aceitaram porque é autista, fazendo tudo certinho, passou em todas as provas. Não, se fosse síndrome de Down nós aceitaríamos, mas autista nós não teremos. Então é uma coisa para a gente pensar também, de estar fazendo propagandas, porque tem uma propaganda muito forte, né, um marketing muito forte em cima do síndrome de Down. Também de outros comprometimentos e mostrar que eles também são capazes. Então a gente agora está buscando um outro trabalho, né? Então aqui, né, nesse de habilidades domésticas tem tudo, né? A limpeza, o arrumar, o varrer e etc, né? Depois nós temos a parte toda de educação física e recreação, que você vai vendo aí as várias formas, isso o pessoal de educação física está melhor. As habilidades acadêmicas funcionais que cada um de vocês vai se utilizar da abordagem que mais se identifica, certo? A gente tem experiências de alfabetização e abordagem construtivista muito bem sucedida com deficientes mentais. Com autistas, eu não tenho a mesma segurança. Eu não sei se a abordagem construtivista, eles conseguiriam os mesmos resultados. Por quê? Eles são mais difíceis, né, de fazer aquela coisa brotar de dentro para fora, né? A matemática, as várias formas, isso eu faço desde pequenininho. Ele está empilhando blocos, eu estou falando 1, 2, 3, 4, estou ensinando a contar. Eu vou fazer uma salada de frutas, eu vou contar quantas frutas eu tenho. Eu vou picar a fruta e dizer enquanto que eu piquei, então em quantas pessoas, como que eu vou dividir, etc. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só mostrar aqui uma transparência de uma experiência nossa. Os alunos, eles não tinham noção do dinheiro. Então, a gente levou uma listinha do cardápio McDonald's, tá? E mandamos eles colocarem quanto custa. Então, olha os preços que eles colocaram. Hambúrguer 4, cheeseburger 9,40, Big Mac 7, McChicken, McFish, tá? Aí nós levamos a tabela de preços do McDonald's. Aí aqui eles colocaram o valor real. Então, olha o valor real, né? Então, eles foram colocando
e depois aqui a diferença. Então isso mas foi a única forma deles entenderem. Então a gente trabalhou, daí eles foram no McDonald's, eles copiaram esses preços, eles viram a diferença e começaram então a sentir o valor, certo? Mais aqui. E começaram a ver o valor das coisas que até então eles não sabiam. Uma outra que nós fizemos, também para trabalhar um pouco essa situação, ia ser dia dos professores, então eles decidiram o que eles iam fazer para o dia dos professores. Eles iam fazer uma daquele bolo salgado, um pouco ruim aí, mas dá só para ver. Então eles iam comprar pão de forma, tinham que comprar maionese, atum, então eles fizeram a lista. Nessa lista, eles já fizeram uma cópia e um ditado funcional. Pão de forma, maionese, a gente já trabalhou um pouco de escrita. Daí eles foram no mercado ver os preços de várias marcas, né, para ver qual que era o mais em conta. Daí então eles levantaram, somaram, né, lógico, com ajuda, a gente ensinou a usar a calculadora, daí veio o preço total que ficaria a festa, dividiram entre eles para saber quanto que cada um teria que pagar. Então, nessa situação, eles aprenderam, assim, na situação real, o mesmo custo das coisas. Quer dizer, por quê? O que acontecia? Alguns fizeram a conta diferente, tiveram lá o seu processo, e a conta de 2 em 2, né? Alguns estão errados, tal, e daí somava a somatória total. Cada um tinha do seu jeito. Por exemplo, fizeram um trabalho com os animais, né? De um modo geral, tudo isso a gente tirou dos parâmetros curriculares. Então, fizemos tudo, depois cada um tinha que fazer a sua produção. Então, aqui se escreveu: a tartaruga é um animal muito dócil, lento, anda devagar, é um animal doméstico. Então, está aqui a tartaruga, mas embaixo não deixou de escrever Viva o Palmeiras. Tudo bem, vale, ele gosta do Palmeiras, quanto que ele põe embaixo, ele escreve Viva o Palmeiras. Ele deve ser palmeirense. Então, quer dizer, a gente fez todo um trabalho dos animais, de como é que é, eles foram no parque ecológico, tudo, depois, no final, cada um teve a sua produção. No aniversário da cidade, São Carlos é um município muito antigo, ela teve origem numa fazenda, né, na Fazenda Conde do Pinhal, que foi uma sesmaria. Então, vocês fazem ideia de quando que é isso daí, né? E tem uma propriedade lindíssima, lindíssima, foi inclusive tombada, patrimônio histórico, é uma coisa maravilhosa. Então, aí, então, a turma que tinha mais condições, fizeram todo um trabalho de recorte e colagem. Lógico, o professor ajudou a selecionar o texto, então eles, como é que foi fundada a cidade, quantos anos, então o conde, o símbolo da cidade, a sede da fazenda, a igreja, etc. Aí, no dia do aniversário da cidade, eles saíram para a rua distribuindo no sinaleiro, distribuindo para os motoristas. O senhor sabe quem fundou a cidade? O senhor sabe quantos anos a cidade está fazendo hoje? Então, toma isso. Estão dando também uma lição de cidadania. Aqueles que não tinham tanto conhecimento, estudaram todo, e daí fizeram também as palmeiras, que essa fazenda tem várias palmeiras, tal, e colocaram ali a sua produção dele. Então, tudo isso a gente tem tirado dos parâmetros curriculares, que é de lá que a gente se baseia e vai ver o que nós temos que estar ensinando. Então, veja, de um modo assim geral, o currículo funcional é esse, é trabalhar da forma mais contextualizada possível, e de forma assim, mãos na massa mesmo, e da forma natural, quer dizer, lá no ambiente real, onde as coisas acontecem. Fala da professora Erenice. A professora Erenice, como já foi dito ontem pelo professor Flávio, ela é daqui do Distrito Federal, é consultora do MEC, é professora da PUC, é uma grande colaboradora nossa do Movimento Apaiano, está fazendo parte da Comissão Científica do Congresso e está nos ajudando aí na Pai Educadora, ajudou a escrever, ajudou a concluir, está aqui com a gente também. Então, a professora Erenice vai falar agora sobre adaptações curriculares, tá bom? Obrigada. Obrigada. Queridos, me ensinaram que o microfone fica melhor assim. Eu vou tentar assim. Se não tiver bom, eu não sou muito boa, né? Só nesse negócio de eletrônico aqui, né? Mas é o seguinte, o nosso assunto, ele começa por um questionamento sobre nome, né? Adaptação de currículo. Ele tem uma história que eu gostaria de explicar a vocês. Adaptação e ajustamento são palavras que a psicologia adota muito.
e sempre adotou muito no sentido muito antipático, porque dava aquela impressão de enquadramento. Então, para você ser adaptado, para você ser ajustado, você teria que se enquadrar, se harmonizar com a realidade daquele momento, né? E nós temos tido uma preocupação muito grande dentro da psicologia para fugir dessa noção de adaptação que significa enquadramento. Mas adaptação muito mais como um equilíbrio harmônico, né? Firmado na interatividade. Então, é nesse sentido que nós estamos pensando em falar em adaptação aqui. Não é você chegar como numa imagem aqui, você chegar numa loja, gostar muito de uma roupa, escolher e ela ficar grande para você, como acontece muito comigo, e ficar ali, ajeita aqui, ajeita ali, aperta acolá, para ficar ajustado, no sentido de que tem que ficar daquele jeito. Mas é muito mais no sentido de uma balança, onde você vai colocando coisas e colocando coisas e colocando coisas, e essa balança procurando um certo equilíbrio. É nesse sentido que nós queríamos falar de adaptação. Adaptação curricular foi uma expressão, é o nome utilizado num documento do MEC. Eu tenho a impressão que vocês vão estar levando na bagagem de vocês com os PCN. Com certeza, né? Esse documento é um livro pequenininho de 63 páginas que a professora Marilene Ribeiro me contratou para escrever. A ideia desse livro, ela veio da Espanha, foi uma ideia importada, mas uma ideia que se ajusta muito, mas muito à nossa realidade. O conhecimento que nós temos a respeito de adaptação curricular ainda começou com a professora Rosita. Vocês conhecem a professora Rosita, que foi secretária de Educação Especial do MEC. Em 92, ela esteve na Espanha, num curso, e voltou de lá com uma pilha de material, que era mais ou menos isso aqui, por aqui, sobre adaptação curricular, que ela tinha ganho lá, e gostou. Aí me chamou e disse: Erenice, vamos ler isso aqui. Eu ouvi um monte. Vamos ler isso aqui. Eu gostaria de ter uma opinião a respeito. E eu levei uns 6 meses para dar cabo daquela leitura. Mas foi uma coisa muito gratificante. Quando eu acabei de ler, falei para ela: Rosita, é bom. No meu entendimento, eu trabalho com educação especial desde 73. O bom Deus me permitiu, né, essa trajetória, que é um bom chão, né? Eu falei: no meu entendimento, isso é uma coisa boa. Vai ter serventia para nós. E eu acho que nós devíamos estudar mais. Procurar saber como é que isso está acontecendo. Os problemas são muito semelhantes, as reflexões são muito semelhantes, as expectativas são muito semelhantes. Penso eu que isso vai ajudar, e muito. Aí ficamos estudando mais uns 5 anos, quando Marilene Ribeiro pediu, então, que escrevesse alguma coisa. Eu sempre tenho muito medo de escrever alguma coisa que todo mundo vai ficar olhando, que todo mundo vai ficar aplicando, que todo mundo vai ficar tentando. É aquele medo natural que a gente tem. Meu Deus do céu, será que isso vai ficar bom? Eu vou escrever realmente uma coisa que vai servir, que vai despertar nas pessoas alguma coisa, né? Mas aí escrevemos. E está na mão de Deus e está na mão de vocês. E então nós vamos ver se realmente tem essa utilidade, né? Que nós vimos ao estudar. Esse ano que passou, eu trabalhei aqui na Fundação Educacional, acompanhando 22 escolas que estavam adaptando o currículo. E o resultado foi muito bom. Então, eu tenho 1 ano também agora de experiência para compartilhar com vocês sobre esse assunto específico que nós vamos estar tratando nesses próximos minutos. Ora, o que foi que nós não gostamos? Nós não gostamos da expressão adaptação curricular, já por conta do peso da palavra adaptação. Fica assim a impressão de que a gente propõe um currículo para todos e aí depois começa a adaptar, que nem a roupa grande para caber no corpo pequeno. Mas aí fica, vamos procurar um outro nome. Adequação curricular? Não, mas adequação é o que você faz quando você adapta. Flexibilização curricular? Não, mas flexibilização é uma característica que viabiliza essa adaptação. E mais isso, e mais aquilo, e não achamos uma palavra. Nosso idioma é tão rico,
mas não achamos uma palavra que dissesse, que traduzisse exatamente aquilo que a gente queria dizer. Então ficamos com o nome original, de adaptação curricular, que tem recebido muitas críticas. É possível que receba a crítica de vocês, tem recebido críticas no país inteiro, mas é aquela história, a gente não gosta, mas termina usando. Porque não acha outro, não tem outro jeito de falar. E parece que o nome diz o que a gente quer. No fundo, eu vou adaptar o currículo. Para não dizer eu vou mexer no currículo, como lá na minha terra. Entendeu? Então vamos adaptar. E é sobre isso, então, que nós vamos estar falando, né, daí para frente. Eu entrei para dar aula em 1970. Já se vão 30 anos, 31, né? É muito chão, né, gente? Meu Deus do céu, nem vi passar. Mas eu me lembro que aqui mesmo em Brasília, quando fui trabalhar, a diretora da escola me disse o seguinte: você já comprou o currículo? E me pediu que fosse a um prédio que se chamava de Bernardo Saião para comprar esse currículo. Comprei. O que significava currículo há 30 anos atrás? Era um documento, era um texto escrito que parecia um menu, né, pedagógico. E eu me lembro que folheei ali, o currículo tinha por série, né? Primeira série, segunda, terceira e quarta. Eu me lembro que folheei aquele currículo de primeira série, que era a série que eu iria lecionar. E o que foi que eu vi ali? E conversando com a diretora. Alguns elementos curriculares. Quando a gente sai da escola, a gente não domina muito essas coisas. É quando você vai para o serviço mesmo é que você começa... Então, a aprender aquele jargão da sua profissão, né? Então, ela disse, olha, esses aqui são os elementos curriculares. Quais eram naquele tempo? Eu me lembro que era uma folha deitada e tinha aqui colunas, né? Aqui tinha objetivos, aqui tinha conteúdos, aqui tinha atividades. Vamos completar? Material. Isso, era isso. E isso era que a gente chamava de currículo, não é? Para nós, currículo era aquilo. E os elementos curriculares eram aqueles que nós aqui mencionamos. E o que foi que ela me disse? Agora, você pega a carga horária, pegue esse material que aqui está, divida nos dias de aula. E quando chegar no final do ano, se você cumpriu, né, você teria sido um professor eficiente no seu trabalho. E o aluno, se aprendeu, foi eficiente como aluno, foi capaz como aluno. Não era assim, gente? E até pouco tempo, aqui na porta, ainda era desse jeito, não era muito diferente. Hoje, quando você fala de currículo, é muito diferente. A teoria de currículo, a moderna teoria de currículo, enriqueceu muito a concepção. E quando você fala de elementos curriculares, não são mais esses 5, né, que cabem numa página deitada. Não cabe mais. Até mesmo porque currículo hoje, o que se entende por currículo hoje, nem sempre é visível. O conceito de currículo está imenso, engordou, está enorme, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses elementos curriculares. O que seria, então, se desse para apagar, não sei, está dando para vocês enxergarem bem? Está ruim mesmo, não está? Então, agora que eu já sei por que está assim, é por conta da luz para poder filmar, né? Tá certo. Então, vamos, né? Vamos nos acostumar, então. Então, os elementos curriculares, então, eles têm a ver com a realidade educativa. Ora, aquilo que integra, que compõe, que dinamiza a realidade educativa. Só por aí você já imagina o tanto de circunstâncias, o tanto de elementos que compõem um currículo. Porque a realidade, ela é desde uma realidade palpável, visível, tocável, até coisas que você não vê, mas que estão aí. E estão aí com força, estão aí operando, mexendo com você, mobilizando você a fazer ou não fazer. E interferindo que está ali naquele processo educativo que está sendo desencadeado. Então, pensar em currículo como realidade educativa já dá panos para mangas, e muito, né? A profissão é o nosso anjo da guarda, é a pessoa que vai estar passando, né, essas transferências para nós. Eu já agradeço por antecipação, vocês. Então, o que nós poderíamos mencionar? Começar mencionando já sobre elementos de currículo, né? Quais seriam? A arquitetura da escola. Por quê?
Porque dependendo do espaço físico que você tem, muita coisa acontece e muita coisa deixa de acontecer, não acontece, né? Viabiliza ou inviabiliza. Então, a arquitetura da escola, a posição que ela fica, se tem andar, se não tem, se é espalhada, se não é, se os blocos são muito longe um do outro, se você tem espaços livres ou se está tudo construído, tudo isso, então, é elemento curricular. Eu li um livro recentemente, me apaixonei pelo texto, né? E lá, o autor, que infelizmente eu não me lembro agora, são os 31 anos que o bom Deus, né, me deixou só de trabalho, ele fala em espaço, território e lugar. E isso tudo tem a ver com o nosso aluno. Veja, quando nós estamos pensando em currículo, nós estamos pensando no nosso aluno. Estamos pensando nos nossos colegas, na família desses alunos, em tudo aquilo que tem a ver de uma maneira interativa com o processo educacional. Ele separa espaço de território e de lugar. O território como essa coisa física, né, que você está pisando. O espaço como, e esse lugar é meu, aquela é a minha escola, né? Eu sou daquela escola. É nessa concepção do lugar como aquilo que é seu e você é dele. E isso tendo a ver com o processo pedagógico, né? E isso como um elemento curricular. Depois, o tempo. Antigamente, o tempo não era muito manipulável, não, porque a carga horária é tanta, a aula começa a tantas horas e acaba às tantas horas, o ano letivo é de tanto até tanto de tanto, as horas-aulas são X e Y e Z. Então, nós não imaginávamos o tempo como alguma coisa curricular que pudesse vir a nosso favor. A gente entendia o tempo como alguma coisa para ser cumprida, como alguma coisa a ser observada, como alguma coisa inflexível que você não podia triscar muito. E naquela ideia de currículo que nós vimos, que eu estava falando para vocês no começo, o que fazíamos? O que os professores faziam? Corriam para cumprir o tempo, para fazer uma divisão direito, para gastar o tempo certo no conteúdo certo, porque senão depois não dava a matéria. Não é esse o verbo que a gente usa? Não dei a matéria, tem que dar a matéria. É aquela coisa de dar, não é isso? Tem que dar conta. No entanto, o tempo hoje, numa concepção de currículo hoje, você pensa diferente. Você não é mais, o tempo não é o senhor do professor. O professor e o aluno são os senhores do tempo. É nesse sentido que o tempo é visto como elemento curricular hoje. Quando você pensa também nos recursos humanos, aí você pensa alunos. Quer dizer, não só o aluno foco da nossa preocupação, o aluno personalizado. A gente até no ensino especial usa muito a palavra individualizar, que a gente já não está gostando muito também. Porque quando você fala individualização do ensino, ou atendimento individual, a gente está pensando muito numa pessoa sozinha. Mesmo que esteja em grupo, né, você está focalizando a pessoa sozinha. Quando você pensa personalização, você pensa mais no sujeito, com a sua identidade. Quer dizer, é um pouquinho diferente a personalização no ensino e a individualização no ensino. Nós estamos pensando atualmente em personalização. Quer dizer, eu tenho meu aluno ali, todos vão estar trabalhando em algum momento individualmente, em algum momento em grupo, mas a personalização é o olhar que nós teríamos para o aluno. É aquele sujeito, é ele como pessoa que nós vamos estar olhando. É nessa concepção. Professores, quer dizer, os alunos, em princípio, nós temos que pensar o aluno de uma maneira um pouquinho diferente. Porque quando a gente falava, eu vou dar a matéria, a direção era essa, de mim para os meus alunos, né? Nós mudamos com relação a isso, porque nós estamos começando a achar que nesse mundo, o bom Deus nos fez co-construtores. Quer dizer, nós construímos o nosso mundo, mas nós não construímos sozinhos, né? Nós estamos construindo junto. Então, no momento que eu olho para você, você está me influenciando. Eu consigo falar melhor por causa dessa carinha bonita, complacente, que me olha, mostrando que está gostando. Por outro lado, se vocês fizessem assim, alguém fizesse um gesto e lá vem aquela baixinha falando de novo nisso, eu já não ia dar conta de falar algumas coisas que eu estou muito motivada para falar aqui. Quer dizer, a cada lugar que você vai, a cada pessoa que você conhece, em cada mão que você toca, você muda. Nós não podemos olhar para os lados e achar que nós não mudamos porque os outros estão aí, porque é verdade, é que isso é verdade.
porque as coisas aconteceram. Claro que nós mudamos porque as coisas aconteceram. Esse mundo é dinâmico, tudo muda tudo mexe com tudo. É aquela história do rio, passou, não é o mesmo, né? Então, o aluno é um co-construtor nesse processo. O aluno que ensina o seu professor, o aluno que ensina o seu colega. Por isso ele é tido como um elemento curricular. Veja, é esquisito chamar elemento, porque a gente usa muito a palavra elemento para a pessoa de uma maneira pejorativa. O elemento já foi para a cadeia, o elemento já foi solto, mas na verdade é nesse sentido do componente, né, daquele que está dentro do processo e construindo esse processo. O professor idem, isso ninguém duvida, nós sempre fomos os bons na educação. Sempre tivemos aquela posição daquele que conduz o processo educativo. Agora é que nós estamos rachando com o aluno. Agora é que nós estamos rachando com a família. Agora é que nós estamos entendendo que nós não somos uma pessoa, não deveríamos ser uma pessoa hegemônica nesse processo. Nós devíamos ser mais humildes e envolver mais os outros no processo de ensino-aprendizagem, né? Mas o professor também é uma figura destacada nesse processo. Símbolos, ritos e rotinas. Quer dizer, isso hoje é visto como currículo. Há escolas, e eu me lembro muito de uma escola que eu estudei quando era criança lá no Piauí, lá em Teresina. Eu tinha um diretor que o solado do sapato dele era curricular. Ele parece que mandava fazer, de propósito, o falecido, que Deus o tenha hoje, o professor Moacir, mas o que era que ele fazia? Triscou no degrau, a gente mudava. Todo mundo, o professor, né, lá vem o diretor, lá vem o professor Moacir, conhece, né, Ana Rosa? Eu digo, lá vem o professor Moacir, eu que era levada demais, arregalava os olhos, lá vem o professor Moacir, lá vem o professor Moacir, lá vem o professor Moacir. Todo mundo ia ficar um santo. Quando ele passava, a gente achava que o sapato dele ia gastava, mas ele comprava outro. Então eu acho que já tinha a pessoa que fazia. E era próprio, lá vem eu estou chegando, eu estou passando. E era curricular? Era. Porque se o professor estivesse brincando, fazendo molecagem, parava para poder ficar sério. Se a gente estivesse participando de uma maneira menos elegante, ficava elegante na mesma hora. Entendeu? Então, era curricular nesse sentido, de que esses elementos representativos, aquela sireninha, pip, é simbólica? Está dizendo, começou a aula. Se faz plim, 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 acabou a aula. Então, cheio de símbolo. Então, esses símbolos, esses ritos, suspende a bandeira na segunda, arreia a bandeira na sexta, toda essa rotina, a escola, os meninos entram, depois faz uma oração, depois canta uma música, bom dia, cheguei, para lá, vai para a sala, faz a rodinha, faz parte do currículo? Faz. E tudo isso importa? Importa, não é? Na hora que chega 15 minutos, os meninos já estão assim indispostos para aprender uma coisa nova, porque já está quase na hora do recreio, né? Então, isso também é elemento curricular. A hierarquia, quem é aqui que vai dizer que a hierarquia não é um elemento curricular? Mas porque quem manda não é o chefe. Então, é possível até que você faça uma proposta extraordinária como docente, que seria maravilhoso para os seus alunos, que traria muita vantagem, faria uma grande diferença, e você trabalhar numa instituição que o seu diretor fala, olha, isso aqui eu cortei. Quem foi que nunca escutou isso aqui? Fulano está muito bonito, uma gracinha, mas eu cortei. Então, como é que eu vou dizer que não é currículo? E olha, bota currículo nisso, né? Então, vamos ver o próximo aí. A ideia de currículo vai ficando tão mais rica, né? Tanta coisa para olhar. E quando nós estivermos colocando esses elementos curriculares, pensem sempre no nosso aluno. Que diferença isso faz para este aluno? Para a pessoa com quem nós estamos aqui preocupados, né? Os conteúdos previstos, isso, né, desde que o mundo é mundo, desde que a educação é educação, já era elemento curricular e é. Inclusive é hegemônico também, das coisas que nós consideramos mais importantes. Eu acho que a gente tem até que pensar um pouco sobre isso, porque nós botamos os conteúdos, né, como senhores da escola, nós temos que dar conta daquele conteúdo. Os objetivos também são esses elementos tradicionais, né? Elementos curriculares tradicionais que nós já convivemos muito tempo. As metodologias de ensino, né? O professor usa um método alfabético, o outro usa um método X, Y, Z, né? Piagetiano, não sei o quê, montessoriano. São tão variados os métodos, né?
os recursos materiais, técnicos e tecnológicos, de qualquer natureza, né? Que nós também já arrolávamos até na nossa coluna de material, de recursos, né? As atividades que nós propomos e que nós desenvolvemos com os nossos alunos, ou que os nossos alunos propõem, né? E que nós então realizamos dentro da escola, também são elementos curriculares. Valores, crenças, ideias, que não são muitas vezes ditos, né? Mas que interferem no nosso trabalho. Aquilo que eu espero que a pessoa, o aluno, meu aluno desenvolvam como valores e crenças, as ideias que eu tenho, que eu concebo, as minhas utopias, né? A forma como eu sinto o outro, a forma como eu sinto a minha profissão, a alegria que eu levo para o meu trabalho. Quer dizer, tudo isso, embora não esteja escrito no papel, mas são elementos vivenciais, emocionais, afetivos, importantíssimos no trabalho educacional. Outro, relações interpessoais, né? Você chega às vezes num lugar onde as pessoas não se amam, as pessoas não se gostam, as pessoas não se apreciam, né? O resultado do trabalho é um. Quando você chega num lugar que você sabe que as pessoas estão doidinhas para chegar lá, porque vai encontrar aquele grupo, vai trabalhar com aquele grupo, às vezes vai ficar até muito cansativo, mas você pensa, poxa vida, quem é que vai para lá? Fulano, 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 ah, então eu vou. Isso faz muita diferença naquilo que você faz, né? E a comunicação, também um elemento curricular importante. E essa comunicação, não apenas a comunicação oral, né? A comunicação gestual, aquela disponibilização que você tem para o outro. Olhar para o outro é uma coisa muito importante, gente. Olha que quando as pessoas que a gente gosta desviam o olhar de nós, porque estão chateadas com nós, era melhor um porrete desse tamanho na cabeça. Não é? Basta você olhar procurando uma resposta afetiva e a pessoa fazer... e vai sacudir a perna assim, né? Quer dizer, a gente morre um pouco com aquilo, né? Então, essa coisa da comunicação é importantíssimo. O jeito como você olha para o seu aluno, achando que ele pode, achando que ele tem que vir, achando que ele tem que fazer, é uma coisa. E quando você olha assim com aquela carinha de quem acha que não vai dar e não dá mesmo, né? Então, isso tudo é currículo. Vou pegar outro, né, com vocês. Uma vez eu estava lendo um jornal no MEC. E achei uma definição, um jeito de falar de currículo que eu achei fantástico. Então, eu coloquei na transparência para levar para onde eu for. A pessoa dizia que o currículo é o movimento da escola. Isso retrata muito bem a dinamicidade que o currículo deve ter. O currículo é movimento, é o movimento da escola, é a velocidade dela, é o jeito dela, é toda a mobilização que ela faz, né? É a respiração dessa escola, é todas as suas ações. Acho que isso dá uma ideia boa de currículo realmente. O currículo como espaço social, né? Quer dizer, ali as relações sociais se estabelecem ou deixam de se estabelecer. Ali as relações sociais se enriquecem ou se empobrecem, né? Mas o currículo é esse espaço. E tem uma função social também. Tem uma função social e tem uma história social. Porque, às vezes, a gente compara uma escola pública com uma escola particular. Às vezes até pelo conteúdo programático, né? Tem escola que prepara para o vestibular. Às vezes a gente nem gosta da escola, mas sabe que o filho vai passar no vestibular, porque está estudando ali. Então você coloca seu filho lá. Quer dizer, ela é seletiva também. Ela pode ser seletiva. Só determinado tipo de pessoa estuda ali. E fulano não é aluno para a escola tal. Às vezes a gente usa isso como uma sigla. Eu sou aluno objetivo. Eu sou aluno compacto. Fulano não é aluno, aí dá o nome, né? Porque aqui só fica aluno muito bom. Então, com relação a essa função social, o currículo ele pode estar dando uma mensagem que classifica, que categoriza. Ah, eu sou aluno da escola pública. Poucas pessoas dizem isso com orgulho. O currículo retrata as pretensões educativas nos diversos níveis. E o currículo é ainda um conjunto de normas a serem cumpridas. Porque o currículo também é prescritivo. Na verdade, você pega um currículo e você vai cumprir. Agora, o grande lance não é o cumprimento do currículo, como era antes. O grande lance é a proposta curricular que você está fazendo. Aí é que está a riqueza. É quando você como dirigente, é como você como professor, é como você como,
sabe, como um legislador. Você interfere na proposição desse currículo de uma maneira rica, realística, apropriada, respeitosa, não discriminativa, e permitindo que todos se beneficiem daquilo que está sendo proposto ali, não deixando uns de fora e colocando outros dentro. Esse é o grande lance do currículo. Qualquer escola, quando vocês fizerem o projeto pedagógico da escola, nós temos que pensar quem é que vai estar aqui, quem é que vai trabalhar aqui, quem é que vai estudar aqui. E o currículo tem que ser aquele espaço construtivo igual coração de mãe. Tem que caber todos. Quer dizer, qualquer ato, qualquer ação, qualquer perspectiva que esqueça alguém, não é um bom currículo, não é uma boa proposta. E isso depende de nós. Isso não depende do MEC, isso não depende dos outros, a não ser do outro que participa do nosso trabalho. Isso depende de nós. Por isso que o currículo, ele é casado em comunhão de bens, sem separação, com o projeto pedagógico da escola. E ele deve ser feito para as pessoas. Ele precisa ser proposto para as pessoas. Não é o aluno para o currículo, é o currículo para o aluno. Isso. Quando nós falamos em escola, nós estamos falando em comunidade escolar. E quem é a comunidade escolar? Os alunos, os professores, os diretores, os dirigentes, os coordenadores, os psicólogos, se ali estiverem trabalhando, os familiares, todos aqueles que fazem ligados direto ou indiretamente à escola. E os pais, o que se pensa hoje na participação da família tem sido muito diferente também, tem sido de uma maneira mais rica. Quer dizer, o currículo hoje, quando pensa na participação da família, ele não pensa mais como a gente pensava antes. O pai traz a criança para a escola e deixa com a gente. Não pode dar muito palpite. E a gente chama quando precisar fazer queixa ou dar um resultado bom do aluno. Seja um resultado bom ou ruim. Então o pai vem só o ouvido. Se a gente fosse desenhar o pai que ia para a escola antigamente, era um pai com as orelhas desse tamanho. Ó, como se a gente fizesse isso aqui. Um dumbinho, né? Só para ouvir. E sair triste. Sair contrariado. Porque às vezes o professor preparava a pauta para mostrar os defeitos, as dificuldades, né? Hoje, quando nós pensamos em família, nós pensamos a família na interatividade do currículo. Qual é a participação? Inclusive a família nessa co-construção. Não é a família ir lá só como responsável. Chama os responsáveis. É aquela pessoa que vai ali para um espaço educativo, porque ela vai sair construída também, ela vai sair melhor, ela vai sair maior. É nesse sentido. E no projeto pedagógico isso precisa estar mencionado, definido, né? Tem, inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer trabalho aqui em Brasília, com currículo, que era uma mocinha, precisava já concluir a série em que ela estava, era uma moça de 18 anos, que estudava num colégio com crianças muito pequenas. Nós dividimos com a família o currículo todinho, quer dizer, tudo aquilo que nós iríamos fazer em conjunto. E teve uma parte, a família achou muito interessante isso. Algumas coisas estavam a cargo da família. E a família quis fazer. Isso aqui deixa comigo, isso aqui deixa comigo. Quer dizer, é a escola na casa da criança também. Não como peso, não como coautor da carga horária com direito a receber uma parte do dinheiro. Entendeu? Mas como uma parceria, como um grupo interessado, como um grupo que quer crescer como um todo e corresponsável por tudo aquilo que está acontecendo. É nesse sentido que a gente vê família hoje. Entendeu? Nessa concepção, dentro de recursos humanos ali interativamente. E eu acho que a própria família está começando a mudar. Porque antigamente era só levar o menino e deixar. E de preferência se fosse o dia inteiro. De preferência se tivesse almoço lá. Né? E eu conheci situações, eu vivi situações em Brasília, há muitos anos numa instituição em que nós nem sabíamos, mas tinha família que não ia pegar a criança. Nós tínhamos um ônibus, o ônibus trazia as crianças 8 horas, quando dava 5 horas da tarde levava as crianças.
Nós íamos de Kombi para a rodoviária porque a instituição era muito longe, não tinha nem ônibus, não passava nem ônibus. Era assim que nós construíamos as nossas escolas, era distante. A gente hoje sabe que o edifício, inclusive o lugar onde ele está, retrata muito o que a gente sente e pensa. É uma mensagem. Então a gente ficava longe mesmo. E depois de muito tempo passado é que nós descobrimos que tinha uma família que pagava a pessoa que tomava conta da escola para o menino já ficar lá de vez. Nem o diretor da escola sabia. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Mas acontecia. Então, o que mais, gente? Então, quando a gente pensa em currículo e a gente pensa em diversidade, nós temos que pensar primeiro no itinerário possível. Ora, para você pensar que um itinerário é possível, você tem que pensar no aluno que está ali. Em quem é que está ali? Em que professor está ali? Que família está ali? Então, o currículo não pode ser uma coisa como se fosse uma montanha que você tivesse que transpor. Ele tem que retratar uma possibilidade para as pessoas e não o exercício do fracasso diário, ou o exercício do fracasso a cada 5 minutos, ou o exercício do fracasso a cada tarefa proposta. Aí é duro. Aí é duro estar na escola. Só para você se deparar com as suas dificuldades o tempo inteiro. Né? É muito frustrante isso. Então o currículo ele tem que vislumbrar, ele tem que retratar, ele tem que propor um itinerário possível. E aí é onde a coisa começa a ficar esquisita para nós. Porque nós é que vamos elaborar esse currículo. O MEC só dá referência. Parâmetros curriculares nacionais são parâmetros. Referenciais curriculares nacionais da educação infantil são só referenciais. Nós é que elaboramos o currículo. Né? Então ninguém pode se queixar, mas esse currículo não tem quem possa. Então você não construir direito. Né? Tá botando a culpa em quem? No autor do livro? Ninguém mandou seguir o autor do livro, fazer do jeitinho que ele disse. O conteúdo programático é só rasgar ou copiar o índice do livro. Eu não conheço ninguém que tenha escrito um livro tão bom assim, que servisse para tudo, para todo mundo, coubesse em qualquer canto. Né? Ele está fazendo uma proposta também. A função educativa e socializadora não se esgota na instrução. Eu fico até envergonhada de dizer isso, porque eu sou professora lá da Católica, né? Embora eu reconheça isso, ai de mim se não der matéria. Eu entro em depressão. Me preocupo muito com instrução. Ainda estou fazendo um trabalho comigo, porque historicamente nós fomos na instrução. Se a gente não ensinar o beabá daquele jeitinho, a raiz quadrada, a raiz cúbica, a divisão com denominadores diferentes, é a coisa mais triste e ruim do mundo para fazer, que é transformar centímetro em decâmetro, quilômetro em hectômetro, aquela infelicidade que eu sofri a vida inteira com aquilo, né? Mas a gente acha que tem que decorar os afluentes do Rio Amazonas. Esses dias eu só me lembrei de 2. Né? Catei os outros na cabeça, desisti, graças a Deus. E outro... Todos nós passamos por isso, né, gente? Aquela tabuada infeliz. Eu ainda levei régua na mão, né? Na minha escola, ainda tinha uma coisa pior, né? Era o colega quem dava reguada. E eu fazia assim, ó, me dê sua mão aí. Eu fazia... Para a professora pensar que eu estava batendo. Quando chegava lá, já tinha freado, né? Mas não é uma coisa muito triste você bater no seu colega? Não, nós tínhamos um acordo. Todo mundo faz assim, para dizer que... Né? Também a gente é esperto. Mas aí a gente batia devagar. Mas era triste, além de você apanhar do colega que vai jogar biloca com você lá fora depois. Você me bateu, hein? Te pego lá fora. Doeu, hein? Doeu. Você bateu forte. Biloca é peteca. Bola de gude. Nós jogávamos também, né? Era só os homens que jogavam. Mas então, gente, qual é a ideia? Quando nós pensamos em currículo, lembrando do nosso aluno, nós pensamos em simplificação para você dar acessibilidade. Agora, nós temos que ter muito cuidado. Porque simplificação não significa o que eu ouvi um dia. Detonou o currículo. Detonou. É um currículo de segunda. Se o currículo é de segunda, se ele não servir para a pessoa que precisa dele.
Na verdade, a simplificação é no sentido de que, primeiro, que complexidade não é uma coisa que favoreça um processo. Se você vai ler um texto e o cidadão que escreveu aquele texto pegou um livro de Machado de Assis e copiou as palavras de Machado de Assis e botou no texto dele, eu particularmente não leio mais. Entendeu? Se for para eu me sacrificar, suar e me desgastar, eu não leio mais. Eu vou procurar alguém que fale o que eu entenda. Entendeu? E não me coloque em... Eu não tirei pedra na cruz. Muita gente gosta de leituras complexas. Eu gosto do que posso entender. Então, tem sido uma meta na minha vida. Então, a simplificação é no sentido do acesso. É de você conseguir chegar lá. E não no sentido de dizer assim, não, arranca tudo, tira tudo quanto é dificuldade, não bota isso aí não, que isso aí vai complicar demais. Vamos diminuir. Não é simplificar no sentido de diminuir. É simplificar no sentido de tornar possível. De tornar aquele itinerário possível. Tá bom? Isso a ver com currículo. E lembrando do nosso aluno. Tanto que a nossa transparência, ela chama-se currículo e diversidade. É nesse sentido, de que um currículo não é como roupa tamanho U, que sirva para todo mundo. Tem que ser como coração de mãe, no sentido de comportar. Mas tem que ter uma certa personalização. Senão alguns vão se beneficiar e os outros vão ficar de fora. E o carimbo é sempre de repetência. Não deu conta? Entra. Mas olha, gente, hoje em dia, quando a gente pensa no professor na escola, nos profissionais da escola, nós não pensamos mais com aquela ideia de usufruto, daquela pessoa que vai ali para suar. Nós pensamos naquela pessoa que vai ali para construir coletivamente. Então ela tem que sair construída também. Por isso o professor tem que estar bem, por isso a família tem que estar bem. Por isso os dirigentes da instituição têm que estar bem. As pessoas têm que estar bem. As pessoas não podem estar se sentindo cortadas e mutiladas. Elas têm que se sentir lapidadas. Naquele sentido de se tornar melhor. Hein? Por isso que tem que ganhar bem. Né? Mas a ideia é essa de currículo. Antes da gente passar para cá, vocês gostariam de dizer alguma coisa? Nós temos 50 minutos para tratar aqui. Na hora que vocês quiserem, eu deixo aqui para tirar as cópias. Vai? Ótimo. Porque aí vocês não precisam se preocupar em anotar alguma coisa que se interessem, né? Vai sim, a Iva deve providenciar. Iva, o pessoal vai ter acesso à transparência? Você deixar tirar cópia? Deixo, já está deixado. Voltando também. Então eu me comprometo com vocês de pegar as transparências, eu xeroco, daí coloco professora Erenice, faço uma capinha, professora Maria Amélia, professora Soraya e mando para a Federação do Estado, aos cuidados do coordenador pedagógico, do presidente, e daí depois lá vocês multiplicam daí, tá bom assim? Tá? Isso. Aí eu trouxe para vocês umas transparências. Esse conteúdo eu vi num livro de um cidadão português. Falar mais baixo? É a transparência. Isso aqui era eu que era para falar mais baixo. O cidadão que escreveu esse livro, do qual eu preparei essas transparências, chama-se Bautista. Bautista. Lá no finzinho da transparência tem a fonte, vocês podem depois até conseguir o livro se vocês quiserem. Portugal é ali grudadinho na Espanha. Então eles absorveram muito essa influência do modelo espanhol, que trata de adaptações curriculares. Por isso que eu já peguei, porque é muito convergente com o que a gente já está falando. Como foi que esse autor organizou o conteúdo que ele queria passar? Ele dividiu, então, mudanças básicas para uma programação de aula aberta à diferença, ainda dentro da concepção curricular. Ele fez o seguinte, pegou primeiro os elementos, o elemento curricular objetivos. E como foi que ele fez? Ele jogou de um lado o que a gente fazia tradicionalmente e colocou desse lado
o que ele considera as tendências atuais. Ora, quanto aos objetivos, como era a conduta tradicional? Eram dirigidos para o puramente cognitivo, porque nós destacávamos a instrução. Então, os nossos objetivos eram muito cognitivos, muito de aprendizagem. Depois, nós começamos a acrescentar algumas coisas mais afetivas, algumas coisas mais comportamentais, mas assim mesmo havia uma predominância, eu acho que ainda há um pouco a predominância dos elementos cognitivos. Pensados para um aluno médio, né? Eles faziam aquele recorte, o aluno padrão. Se for sabido demais, tem que se agachar. Se tiver algum problema cognitivo, tem que se esticar. Se não der conta, dançou. Era mais ou menos isso, numa palavra bem simples, né? Como era que a gente dizia isso no português bem baixo? Escreveu, não leu? Pau comeu. É isso. É uma linguagem, era um comportamento que significava, no fundo era isso. Aí aqui, identificados com os conteúdos acadêmicos. Então, visava a inteligência, os processos cognitivos, dos quais a inteligência tinha um lugar de destaque, né? Identificado com conteúdos acadêmicos. Quais são as tendências? Por que nós estamos chamando tendência? Porque nós ainda estamos buscando isso, né? Diversificar os objetivos, definindo os mínimos. Pelo menos aquilo que a gente não pode abrir mão para o aluno da gente, naquela fase do desenvolvimento que ele está, naquele momento de aprendizagem que ele está. E outros, né? Outros objetivos a mais. Individualizados para cada aluno. Eu chamaria de personalizado, né? Melhor. Quer dizer, embora você não vá fazer um plano de aula para cada aluno, mas quando você estabelece seu objetivo, você sabe o que você quer na vida de um aluno, na vida do outro, com relação àquele objetivo. De um, você vai esperar algumas coisas dentro daquele objetivo. Para outro, você vai esperar outras coisas dentro daqueles objetivos. Mas eles precisariam ser amplos e flexíveis. Não pode ser aquela coisa fixa, congelada, que todo mundo tem que responder daquele jeito. Outra coisa, incluir todas as áreas de desenvolvimento pessoal e social, e não só o acadêmico, não só o saber sistematizado. Vamos ver o outro então, né? Desculpa, gente. Ai, meu Deus. Eu puxei de volta. Mas não era bom vocês pegarem a cópia depois, senão aí nem dá tempo. Nem dá tempo, né? Você quer que passe para você acabar de copiar? Passe a licença para ela acabar, por favor. Então, aqui tem um outro. Ainda dentro do mesmo tema, só preferir métodos e atividades interativos, né? Dar preferência a enfoques construtivos e de aprendizagem significativa. E não aqueles conteúdos inúteis, né? Que a gente passa o resto da vida sem nem utilizar. Respeitar as condições de aprendizagem significativa. Como é que essa aprendizagem significativa acontece? Ela acontece com alguns critérios, inclusive o interesse é um grande critério da aprendizagem significativa. A sua aplicabilidade é um outro elemento importante da aprendizagem significativa. E o querer do aluno é outro elemento importante. Carl Rogers, eu adoro o Carl Rogers, eu não sei se vocês já leram muitas coisas dele, que o povo não anda muito lendo mais ele, né? Mas ele dizia que a aprendizagem significativa era visceral, porque ela vinha de dentro, entendeu? Ela era construída nas entranhas. Coisa gostosa de ler, né? Eu gosto, daquele eu dou uma rilidinha, eu gosto muito. É um dos bons, um grande humanista, né? Outro. Respeitar, assim, o professor atuará mais como mediador da aprendizagem do que como instrutor. Facilita a atividade direta dos alunos, tem em conta os níveis de conhecimento prévios dos alunos. Ao propor as atividades, tenta motivá-los, atendendo aos seus interesses e necessidades. Né? Nós vimos Piaget incluído aí, na questão de você ser um mediador, né? De você ser um facilitador, e vimos um cidadão, um psicólogo chamado Ausubel, que fala em conhecimentos prévios, quer dizer, uma coisa tem que ter acontecido antes para que você faça uma sistematização daquilo que, de novo, você está assimilando, né? Esses conteúdos aqui tem um pouco de psicologia educacional no meio, né? Outro. Agora, nós estamos pensando agora em conteúdos, né? O elemento conteúdos. Na conduta tradicional, que eu acho que ela ainda predomina hoje quanto aos conteúdos, os conteúdos, né, são eixos básicos do ensino em todos os níveis. Então, a gente já arruma como se fosse um eixo. Os conteúdos estão aqui dispostos. Conteúdos programáticos,
né? E aí a gente iria trabalhando em cima. Em diferentes níveis. Segunda série é isso, terceira série é isso, quarta série é isso, tudo divididinho numa perspectiva ascendente de maior complexidade, né? Dirigidos para os fatos, conceitos, princípios e teorias. Esses conteúdos, quanto mais teóricos e sofisticados, mais valorizados são, né? É assim que a gente ainda hoje faz. Criados basicamente para a formulação dos objetivos. Por isso é que tinha a coluna dos objetivos, a coluna dos conteúdos, porque a gente casava um com o outro. E se o diretor pegasse o seu programa e dissesse, onde é que você vai cumprir esse objetivo? Está dito aqui não. Cadê a atividade? Né? Aí a gente corria depressa para achar uma coisa que encaixasse naquele objetivo para dizer que prestou conta. Entendeu? Que aquilo ia acontecer. E na tendência atual, esses conteúdos seriam, né, deverão ser considerados como instrumentos para o desenvolvimento de capacidades do aluno, inclusive o conhecimento, o saber. Tudo bem com o saber, não tem nada errado com o saber, mas o objetivo não pode ser o saber em si, é o que o aluno vai fazer com esse saber, não é da informação. Essa informação tem que ter traduzida em conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que você usa, que você, de uma maneira ou de outra, você transfere. Se não, é uma coisa infrutífera, é informação. É informação, não é conhecimento. É uma coisa que você memoriza, mas não serve para coisa nenhuma. Você pode até ganhar o concurso na TV, repetindo um bocado de coisa que o cidadão lá perguntar. Mas aquilo pode não ser conhecimento para você. Incluir todas as áreas de desenvolvimento pessoal e social. Diversificar esses conteúdos, incluindo procedimentos, atitudes e valores, né? A ética hoje, um dos temas transversais dos PCN, eu chamo muita atenção para a ética. É uma coisa preciosa você trabalhar com ética. Você inclui a ética nas discussões no seu conteúdo programático. Você está construindo o sujeito, você está ajudando o sujeito a se construir. Quando você segue, ele está se tornando pessoa. Vocês já viram que é o Gordon Rogers, né? Ele tem um livro que se chama Tornar-se Pessoa. É um primor, se vocês tiverem oportunidade de ler. É uma gracinha aquele homem. Eu vi velhinho, pertinho de morrer aqui em Brasília. Coisa mais linda do mundo. Então, dar-lhes prioridades, né, a esses conteúdos, atendendo à sua funcionalidade. É aquela coisa do significado, né? Alguma coisa que tem a ver com a vida, afinal, né? E na medida em que favorecem a capacidade de autoaprendizagem dos alunos. Porque o saber aprender hoje é dos grandes lances da educação hoje. Saber fazer, saber ser. A Maria Helena que gosta disso. Saber fazer, não é, Helena? Então, é nesse sentido. A Helena me ensina isso todo dia. E aqui, por exemplo, nós pegamos como componente aqui a avaliação. Né? Então, dentro da concepção da avaliação, como é que estava tradicionalmente? Uma avaliação normativa, né? Mais enfocada para classificação e rotulação. Aqui em Brasília, por exemplo, lá na Católica, a gente dá nota até centésimo e ainda tem as regras de arredondamento. Já tem outra instituição que já quer menção. Mas, na verdade, o que a gente quer é enquadrar. A avaliação é o enquadramento do desempenho no resultado esperado. Então, dependendo de onde estiver, para cima. Dependendo de onde estiver, para baixo. Quer dizer, a gente diz que é tradicional, mas nós estamos sendo tradicionais ainda. Né? Porque a gente está fazendo assim ainda nas escolas. Com certeza. Né? A avaliação recai só sobre os alunos. Quer dizer, o professor não fica pensando no que aconteceu para o aluno ter ido mal. O contexto, de repente teve uma greve, de repente a criança adoeceu, de repente mudou de cidade, perdeu alguém da família, morreu o cachorrinho de uma criança, que para ela é uma grande perda, para nós também, adultos, né? Quer dizer, na realidade, essas coisas teriam que ser vistas. Não dá para você focar um sujeito, congelar e medir só desempenho, né, acadêmico, para depois dar lá uma nota ou um nome qualquer que significa alguma coisa. Qual é a tendência atual, gente? Incluir na avaliação o próprio contexto de ensino, sua planificação, se o planejamento foi bem feito, foi convergente, viável, acessível, significativo. Isso tem que ser visto. Ninguém é obrigado a aprender o que não serve, não, gente. A gente tem direito de selecionar os ouvidos da gente também, o que pode entrar tudo, mas não precisa ficar o que a gente não quer, já que não dá jeito da gente fechar o ouvido.
Tem professor que ensina umas coisinhas que não precisava ensinar, diz umas coisinhas que não precisava dizer. E nós temos que pensar sobre isso enquanto profissionais, né? Atender mais aos processos de aprendizagem do que os produtos, né? Mesmo porque o produto de hoje está desatualizado amanhã, é que nem com tecnologia. Quer dizer, nós temos que trabalhar muito mais o que produz aquele resultado, o que está por trás da construção. É o construtor que você tem que olhar, não é só o construído, porque a construção é contingencial. Amanhã outras coisas são feitas, muito além, muito melhores, com muito mais qualidade do que aquilo, na realidade, né? Seguir continuamente todo o processo de ensino e aprendizagem. Não pode avaliar só no dia da prova, avaliar só naquelas horas. De 5 em 5 minutos eu detono uma olhadinha. Tem professor que fazia isso. Tirava um dia para dar uma espiada. E aí detonava, né? Pegava a lista dele. Fulano, como é seu nome mesmo? Dava vontade de a gente negar. Não é? Fulano. Aí ele ia lá e botava uma bolinha. Aquela bolinha, eu sonhei com bolinhas anos. O que será que é aquela bolinha? Ele botou um X no meu nome. Não sei o que é. Né? É ótimo, né? De repente o cidadão chega no fim do mês, você sonhando, suando. Chega em casa humilhado com medo, né? Uma parte de uma bolinha. Que pode ser um 0, né? E às vezes não é nada. É só terrorismo. Né? Não é nada, depois ele nem sabe mal o que é. Ou então vai cair na prova. Fulano, ó, vai cair na prova. Ou então fulano, espere a prova. E eu estou dizendo isso porque eu também, gente, às vezes eu até faço, viu? Deus me perdoe, mas até hoje, lá na Católica com os meninos, estou conversando muito, né, gente? Vou falar bem baixinho. E começo a falar para dentro. Isso é ameaça. Eu estou ameaçando o aluno, mas eu faço. Deus me perdoe, mas eu ainda faço. Então a gente tem que se policiar. Nós temos que nos transformar, né? Essas são as velhas regras. Esse é o velho homem. Nós temos que procurar uma outra coisa para nós nesse planeta, né? Ampliar os processos, técnicas, estratégias de avaliação. Não pode ficar aquele feijãozinho com arroz todo santo dia. O professor só avalia daquela maneira. Nós temos que abrir horizontes, né? Nós temos tantas possibilidades para ensinar. Por que não podemos ter para avaliar? Adaptar os instrumentos de avaliação em função dos alunos com necessidades especiais, né? Quer dizer, se nós temos alunos diferentes, não devia nem ser só para aquelas crianças com deficiência. Devia ser para todos os alunos. Quer dizer, vamos flexibilizar um pouco as coisas. É que a gente também dá muita mão de obra, então o professor termina escolhendo um dia para avaliar, um jeito de avaliar, e coloca ali no papel e está conversado, né? Porque a escola também, como um todo, é muito tradicional. O professor termina marchando no ritmo do tambor que ele escuta, né? Tem que mudar o som do tambor. E a metodologia era a continuação daquele, né? Não prejudica em nada, não. A gente vai dar uma voltadinha, uma rezinha, e vamos pensar aqui ainda em metodologia. Fui eu que botei errado ali para a passar. Com relação aos alunos com necessidades especiais, vocês parecem que não gostam muito de chamar com essa expressão, né? Não vamos nos impressionar com as palavras. As palavras são apenas formas de dizer as coisas. Nós podemos mudar na hora que a gente quiser. Então, com relação aos nossos alunos, não participavam, em termos da metodologia, das atividades regulares que eram macrogrupais, e às vezes ainda são. Essa palavra macrogrupal também é muito estranha, mas significaria muito mais assim, quer dizer, o professor leva o plano de aula dele organizadinho e ele vai propor uma atividade, todo mundo vai fazer. Então, aquele que não der conta, ele fica quietinho naquela hora. Ou então, né, não atrapalhando, tá bom, não faz nada. Ou faz outra coisa, mas não precisa se envolver na atividade. Hoje nós temos que construir atividades, propor atividades de tal maneira que seja possível que todos façam, mesmo que seja cada um a sua parte. É o que a gente chama de aprendizagem cooperativa, né? E a aprendizagem cooperativa, gente, tem uma característica. Não dá para fazer sozinho. Até em dinâmica de grupo a gente às vezes faz. Amarra a mão de uma pessoa, você já viu essa dinâmica? Dá uma bala e amarra as mãos. Aí bota a bala na boca da pessoa. Aí fala, vocês dois aí vão descascar essa bala. Acho que a bala está muito pequena, né, para a boca, vamos botar uma coisa melhor. Senão os maridos não vão gostar da atividade da dinâmica de grupo, né? Então, alguma coisa que você não faz sozinho. Se o outro não entrar para amarrar junto, para futucar ali alguma coisa, não sai. Você fica ali sem fazer. É nesse sentido. A aprendizagem cooperativa tem essa conotação. Ou você é interdependente,
ou a sua independência não vale de nada, porque você não vai fazer, meu filho. Entendeu? E é assim que o mundo está andando. Não é para independência, para autonomia apenas. É a autonomia com vistas à interdependência. Para você ser com o outro e estar com ele. Além da importância da interatividade, eu sempre me preocupo bastante, e eu acho que isso tem a ver diretamente com o nosso trabalho no cotidiano da sala de aula, é o tipo de resposta que cada grupo vai dar a uma mesma tarefa que o professor apresentou. E o que vai, me parece, fazer com que esta tarefa ela seja respondida a contento é o resultado do trabalho de todos os grupos. Não é a avaliação individual do professor em cima de tarefas isoladas, né? Então ele analisa a tarefa do grupo A e diz assim: nossa, essa daqui está 100%. Vai, analisa a tarefa do grupo B e diz assim: não, mas daqui só, né? Olha, só 50%. Vai lá no outro grupo, isso aqui tá mais ou menos. Agora, se ele pegar o resultado do trabalho de todos os grupos e colocar isso no quadro e começar a fazer uma terceira análise junto com o grupo sobre o resultado daquele trabalho, me parece que fica uma coisa grande e muito provavelmente acabada, porque é quase impossível um grupo chegar e conseguir abranger todos os aspectos que podem ser apontados dentro de uma mesma tarefa. É tão capaz, né, de ver tudo, nem o olho vê tudo, só o olho de Deus vê tudo, né? É o único onisciente. Então não dá para você pensar, acho que tem uma imagem que eu gosto muito. Nós temos aqui esse copo, né? Tá aqui, enorme. E nós temos aqui, cadê esse? Vamos ver se esse aqui também é pequeno, senão no meu exemplo não vai dar certo. Do mesmo tamanho, o exemplo não deu certo. Então você pega um outro copinho desse, que nesses conjuntos sempre tem, né? Um que é para tomar vinho, outro que é para tomar água, é para tomar... Eles têm, digamos, a mesma formatação e tem um miudinho. Ora, se você quiser... Ai, ótimo, ótimo. Da mesma cor, obsessivamente, do jeito que eu gosto. Tudo da mesma corzinha. A gente tem que cuidar para não ficar muito assim, né? Mas aqui, ó, tudo parecidinho. Se você pegar uma água e encher esse copo, ele vai estar pleno. Se você pegar água e você encher esse pequenininho, ele também vai estar pleno. Então, o que que nós estamos buscando? A plenitude, não é? Então é essa a ideia de plenitude, e não isso, né, como você falou tão bem, Marli, quer dizer, se tiver desse jeitinho aqui que eu estou achando que tem que ser, tá bom. Se tiver, mesmo que seja pouco, mesmo que seja pequeno. Imagine se eu fosse me sentir complexada porque aquele cidadão da Bahia estava aqui pegando no teto e eu invejando, babando. Ele chegou para você e disse: gente, quem é que é de não sei de onde? Ele esticou o braço, vocês viram? Faça, só para poder alegrar a turma. Faça, para não dizer que eu estou mentindo, ó. Nem esticar ele esticou. Ele dobrou, ele fez isso. Agora né? Eu só olhei assim, eu digo, como diz no Piauí, né, Ana? E eu que preciso de uma cadeira. Se eu quisesse tirar qualquer coisa aqui, uma cadeira, e dois segurando para eu não cair. Mas é assim mesmo. Mas nós, como seres humanos, né, estamos buscando o nosso crescimento. Então isso é uma coisa importantíssima. E o professor, e o dirigente, e a família, ela precisa estar atenta para essa busca de plenitude. Não é? Que não é essa coisa do que a gente está sempre esperando, ainda mais que a plenitude do outro é também a plenitude do outro, e nós temos que compreender isso, senão nós nunca vamos saber o que é a plenitude, não é? Nunca vamos saber.
Então, o que mais? Com a história de encostar lá, eu vou... Tá. Ô, Senhor. Mais 5 centímetros, Senhor. Mais 6. Assim via. Então, para dificuldade. Nós estamos falando da metodologia, né? Em relação ao nosso aluno, essa metodologia deve favorecer a sua atividade, estruturando o seu trabalho, aumentando as orientações, reduzindo as dificuldades, tirando os obstáculos. Quantas coisas podem ser feitas se nós olharmos um pouquinho mais e permitirmos que seja acessível, né? Recursos didáticos cada vez mais adaptados. Essa palavra é aquilo que eu disse para vocês, adaptado no sentido de viabilizado e não adaptado no sentido de enquadrado, né? Para incrementar a comunicação, para detectar as dificuldades, decidir sobre as ajudas necessárias, acompanhando o trabalho continuamente. Essa metodologia, conforme a gente acha que deve ser, favorece a participação do aluno, dando grande peso e a atividade em pequeno grupo. Não é mais isso, Marli? Melhor do que individual. E ficar ali com aquela luneta em cima do aluno, ali vendo o que é que fez. Né? Porque na vida nós construímos coletivamente mesmo. São poucas as coisas que nós fazemos sozinhos. Muito pouca coisa. Se a gente fosse fazer uma lista agora, o que é que eu faço sozinho na minha vida? O que é que eu faço com os outros? Né? São poucas. Pode reparar. Favorece a participação, dando grande peso, favorece a normalização, normalização naquele sentido que o MEC usava naquele tempo. Viabilizar o uso dos recursos que os outros estão usando. Né? Não é normalização no sentido de procurar ser normal, né? Normal, como as pessoas dizem que é. Favorece a normalização, programando espaço para atividades diferentes, né, dentro da sala de aula. A adaptação curricular, ela tem essa concepção, gente. É claro que o livrinho lá que vocês vão ler, que vocês vão levar, ele está meio receituário, entendeu? Tem gente que não gosta por isso, fala, isso aí parece uma receita de bolo. Mas essa receita, ela é muito mais assim, trazer uma história que a gente viu na Espanha para que vocês conhecessem. Trazer uma estratégia que os espanhóis usam e que é semelhante à nossa realidade, próxima da nossa realidade, né? E que vocês podem estar utilizando. Por isso, e para começar, daí a pouco nós já estamos criando coisa muito melhor, né? Porque nós somos muito espertos mesmo, graças a Deus no nosso país, somos pobres, mas inteligentes, né? Espertos. Então, adaptações na temporalidade foi o único item que o nosso autor deixou de fora. E que eu queria muito conversar com vocês sobre isso. É que nossa temporalidade, ela é muito prefixada, né? Até na lei, quantas horas são, né? Do ano letivo. Mas nós temos que entender a temporalidade a nosso favor. O tempo, ao invés de ser aquela coisa que a gente não deu conta de cumprir, ser um incremento para aquilo que é possível para o nosso aluno. Então, se nós temos um semestre e o nosso aluno precisa de 2, que sejam bem-vindos os 2 semestres. Não no sentido da repetição própria da repetência, mas no sentido da construção. Daquilo que nós vamos poder fazer em mais tempo. Entendeu? E esse mais tempo não significa uma coisa negativa. Mais tempo significando o tempo que eu preciso. É o tempo que eu estou requerendo. E esse tempo é bom para mim. Não é isso? E que isso seja respeitado. Gente, sobre a adaptação de currículo, eu pensei em falar isso para vocês, compartilhar isso com vocês. Agora eu gostaria de ouvi-los, né? Porque senão eu vou sair com a bagagem vazia, né? Então eu queria ouvir vocês para eu poder também recarregar aqui as informações, aquelas coisas que eu ando estudando e fazendo, né? E depois, quando vocês tiverem lido esse material de adaptações curriculares, eu propus para a Iva o seguinte: é muito difícil você trabalhar um projeto como a PAI está fazendo agora, que é uma grande mudança, é um avanço muito grande o que nós estamos pensando na PAI hoje, né? Isso tem que ser processado, vivenciado, sistematizado, para que a gente faça isso com gosto e segurança, saboreando e não engolindo, mas, sabe, degustando. Isso é muito importante. E o que a Iva podia fazer no futuro, com relação à adaptação de currículo, era talvez promover uma capacitação de recursos que pudesse ser depois multiplicada. Capacitaria um grupo menor para ser viável, e esse grupo já sairia com tudo prontinho para chegar na sua região, seja seu estado, seja seu município, seja a abrangência que for necessária, para que ele possa fazer um repasse. Não aquele repasse de quem ensina para mostrar como é que é.
mas é dar uma oportunidade de acesso a uma informação que sirva para todos nós como uma alavanca e que nós possamos construir os nossos próprios instrumentos e a nossa própria convicção. Era adaptações da temporalidade, que é uma coisa meio estranha, né? Adaptação à temporalidade. Seria a consideração favorável da temporalidade. Eu espero que vocês não tenham se cansado muito, né? Eu fiquei tão feliz, vocês são tão queridos, tão amados, as carinhas tão gostosas. Quer dizer, a gente fala que nem vê que está falando, né? E aí a gente termina até cansando vocês. Mas eu queria muito agora que vocês se manifestassem, né? Sobre essa ideia de adaptação de currículo. E aí o microfone pode estar indo para o rumo e o outro está indo para o outro, vai dar uma coisa, né? Acho que você já pode ficar aqui, ó. Então, que nós terminamos de falar agora, você falou da temporalidade, né? Eu acho que a gente... queria que você colocasse um pouco a questão da criança, às vezes, não precisar de mais tempo, ou seja, ela ter aproveitado o que ela pôde aproveitar daquele ciclo, daquela série, e seguir em frente com aquilo que ela pode absorver. É o exemplo do copinho, né? De repente tem um conteúdo azul imenso para ela dar conta. Mas aí ela absorveu um pouquinho do azul e na outra série ela ia ter que absorver do vermelho. Então, para não ficar esperando, então de repente ela vai ser um copinho com um pouquinho do azul que ela conseguia, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do verde, não necessariamente aquele conteúdo imenso que ela tinha que absorver. Então, de repente, a questão da temporalidade me preocupa em relação a isso, entendeu? Ela pode estar seguindo em frente, de repente ela consegue, né, por essas questões de ter que dar mais tempo, de repente ela não precisa, ela já absorveu o que ela tinha que absorver. Eu diria duas coisas para vocês com relação a isso. Primeiro, nós chegamos num acordo e eu vi pelo rosto de vocês, pela inclinação da cabeça, que vocês concordavam que a aprendizagem tinha que ser significativa. Então, se o professor, ao verificar que algumas aprendizagens são significativas e não foram cumpridas, que ele se comporte com o aluno de uma maneira. Se já foi cumprido o que é significativo, não há por que segurar o menino. O professor pode perfeitamente fazer essa triagem, ele não deve fazer sozinho, ele deve fazer com a família do aluno, ele deve fazer com os outros colegas, para que a avaliação não seja prejudicial para o aluno, que um olho só não vê bem. É melhor todo mundo participar. Aí o aluno vai. Se o professor percebe que ainda tem algumas coisas que ele acha que o aluno deveria fazer, ele pode promover esse aluno e trazer aquela aprendizagem significativa para um outro momento, para um outro espaço, mas no sentido dessa construção. Agora, é fácil de fazer? Eu acho que não, porque nós não temos costume. Mas é possível fazer? Nós fizemos aqui em Brasília e em alguns casos deu certo. Então já foi coisa que a gente matou a cobra e mostrou o pau. Não era só pensar. Já pensou e fez e deu certo. Estou aqui com o microfone. Eu acho que não tivemos o tempo para o debate com a professora Maria Amélia, nós iríamos fazer agora o mesmo momento como foi feito hoje pela manhã. Então talvez as duas ficam aqui, se quiserem sentar, ou se quiserem ficar aqui na frente também, sem problema, fiquem à vontade. Aí, então as duas estariam respondendo perguntas e teríamos ainda talvez mais uns 15 minutos só. Então, 15 minutinhos ainda, né, gente? Vamos ver as perguntas aí, tanto para a professora Maria Amélia, quanto para a professora Erenice. Só as duas sentarem aí na frente mesmo, porque o que eu pretendo colocar aqui, eu acho que é realmente alguma coisa assim, bem provocadora. Nós temos diante de nós, como referência, os parâmetros curriculares. E a gente chega, olha os parâmetros curriculares, bem destrinchadinho, bonito e tudo mais. E a gente se defronta com aquela imensidão daquela proposta, porque é uma proposta imensa, né? E, de repente, nós nos defrontamos com as características do nosso alunado. Aí a gente chega naquela situação. Se eu pego esses parâmetros curriculares e eu tento
jogá-los para dentro da escola especial, em princípio eu estaria admitindo que esses nossos alunos eles teriam perfeitas condições de chegar e desenvolver esta proposta delineada nos parâmetros. Se assim for, não há necessidade de escola especial, ele pode estar na escola comum. E se nós admitirmos então a possibilidade de uma adaptação dentro desses parâmetros curriculares, que procedimentos, que caminhos nós deveríamos adotar para podermos chegar, olhar com os olhos voltados para a nossa realidade e com os pés assentados nos parâmetros e fazer essa transformação necessária. Marli, quando a Iva pensou nesse encontro nosso, a Iva tinha pensado que nós usaríamos 2 turnos. Um turno para uma exposição e um turno para uma atividade prática. Mas nem sempre é como a gente espera, né? O tempo, nós podemos fazer a mordomia do tempo da maneira como nós queremos. Então, o que foi que aconteceu? Eu não falei nisso, Marli. Nem trisquei em estratégia. Mas esse livro do MEC, esse Adaptações Curriculares, que foi anexado ao PCN, ele dá um pouco dessa visão estratégica. Como é que eu posso fazer com os objetivos? Por isso é que as pessoas criticam um pouco esse livro, que fala receita, eu odeio receita. Tem gente que não gosta. Mas eu acho que ele é um livro indutor. Ele diz assim, o que você pode fazer com os conteúdos? O que você pode fazer com as atividades? E vai sinalizando para essas alternativas mais estratégicas. Eu acho que com a leitura desse livro, vocês vão ficar mais informados. E depois vocês vão poder fazer mais coisas. Vão poder criar mais coisas. Só que eu acho que mesmo para esse livro, eu já tinha falado isso para a Iva, mesmo ele sendo um livro muito mostrando como fazer, ele tem coisa que tem que discutir. Então era bom que tivesse uma capacitação. Não deixasse vocês sozinhos para ler. É bom que vocês estejam juntos para discutir, ler e discutir. E a Iva recebeu essa sugestão com bastante satisfação. Ela está com vontade de fazer isso. Aquele estudo sobre as adaptações curriculares com representantes de algumas unidades federadas, para que depois os multiplicadores façam um trabalho logo. A gente pode montar um curso de tal maneira que a gente já dê um curso autodidático, quer dizer, ao terminar o curso, a pessoa já esteja se sentindo bem para ministrar o curso lá. Já tem instrumentos ou vai construir instrumentos para dar o curso lá. A ideia é essa. Mas nós nem tocamos, Marli. Mas realmente tem. E pegamos, então, todos, né? E fizemos, assim, um levantamento de todos os mínimos curriculares. Então, por exemplo, na matemática, o que tem de mínimo aí? Reconhecimento dos números, adição, subtração, multiplicação, fração, parte de um todo, espaço e forma, tamanho, formas geométricas, semelhanças e diferenças, grandezas e medidas. Instrumentos de medidas, unidades de tempo, cédulas e moedas, leituras de horas, depois tratamento da informação, probabilidade, organização de informações, criação de registros pessoais para coleta de dados, exploração de códigos, RG, placas de carro, bibliotecas e etc. Então, isso aqui é só para dar um exemplo de como a gente tem feito esse trabalho. Por exemplo, quando eu mostrei aquela transparência, que então ia ser o dia do professor, uma escola, onde eu tenho esse projeto, é uma escola que tem adolescentes e adultos. E eles comemoravam até 2 anos atrás o dia da criança. Não, o dia da criança vão comemorar o dia do professor, que dia 15, 3 dias depois. Então eles selecionaram a receita que eles iam fazer para a festa. Daí eles fizeram, então com isso a gente trabalhou a questão da matemática, né? Então a questão da escrita. Foram escolher a receita, fizeram a cópia da receita, ditado da receita, fizeram a lista do que eles tinham que comprar, foram no mercado, foram ver o preço das coisas, depois eles foram pegar o que era mais em conta, fizeram a soma, viram qual a diferença, a subtração de preço, para saber aqui eu economizo tantos centavos, aqui eu chego a economizar R$1, para daí eles verem assim, o que seria mais em conta, e depois a divisão, quanto que vai ficar esta festa aí.
Então, por exemplo, este é um exemplo que eu posso estar dando com relação à adição, subtração, fração e etc. Uma vivência real. E com isso também, e já ali no mercado, também o tratar da questão do dinheiro, do valor, conhecer a cédula, conhecer a moeda, isso daí a gente faz muito esse tipo de atividade, mas muito mesmo. As compras da escola, eles fazem lista, eles vão lá na despensa conversar com o cozinheiro, o que está faltando hoje, fazem a lista para depois ir comprar, para ter essa vivência mesmo, do lidar com dinheiro, subtração e etc. Por exemplo, tamanhos, formas geométricas, semelhanças, diferenças, a gente trabalha muito mesmo com o tamanho da quadra, o tamanho da sala, das mesas, que formato que é aquele, etc. Né? Por exemplo, aqui quando eu falo tratamento da informação, essa coisa mesmo de dar os dados. O que é, quando a gente está preparando para o trabalho, a maioria deles não tem documentação. Documentação que eu digo assim, RG, não tem, só tem um registro de nascimento. Então ele está fazendo, e por que eles têm que ter aquele número? Porque todos nós temos um número, nosso RG, nosso CPF, nosso isso, nosso aquilo. Então eles estarem decorando esse número. Então a gente trabalha bastante com isso daí, principalmente quando chega lá. Por exemplo, entender também aquela coisa dos gráficos, uma coisa que no primeiro momento é uma coisa muito abstrata. O que isso significa? E às vezes a gente mostra o próprio gráfico do desempenho dele na tarefa. Por exemplo, do trabalho, a gente faz o desempenho, né, quanto dele. Então ele vai mostrando que ele está melhorando. A gente faz também no trabalho o tempo que leva o trabalhador não deficiente para fazer aquela tarefa e o tempo que eles estão levando. E a gente mostra, olha o quanto que está demorando, olha o tanto que você está demorando para fazer. Então você tem que fazer mais depressa, olha, para chegar aqui. E eles vão entendendo. No primeiro momento, eu achei que tudo isso era muito abstrato, mas a partir eles foram mesmo entendendo, eu quero melhorar, eu quero fazer mais depressa, eu quero chegar a fazer o mesmo tanto que o fulano. Então, por exemplo, esse é apenas um exemplo da matéria, por exemplo, muito pouco. Nós tínhamos uma moça, uma deficiente, ela é deficiente mental e autista. E ela não tinha esse conceito de muito pouco. Aí quando vai para o restaurante que tem que preparar os tomates, ela foi vendo, nossa, quanto tomate, foram 5 caixas, era muito. Hoje só teve 2, hoje foi pouco. E foram entendendo, estão entendendo dessa forma. Então, por exemplo, esse é um exemplo que a gente tem. Com relação, a gente tem tudo aqui, por exemplo, a saúde, né? A gente trabalha muito a questão assim, por exemplo, os agentes de saúde, brincar de corpo de bombeiro. Então, por exemplo, agentes de limpeza, que está lá, né? Então, eles vão ser agentes, vão verificar se está tudo limpo na escola, se estão lavando a louça direito, se estão fazendo as coisas certas. Então, temos uma série de atividades. Por exemplo, visitas às sessões de tratamento de água para entender aquele processo, que eu não posso pegar a água lá da pica, da torneira e tomar, olha toda o que a água passa para o tratamento. E o que eu tenho, assim, que a gente tem percebido é a compreensão mesmo, mas, assim, tudo muito contextualizado e na situação bastante real. Porque aquele exemplo que eu dei para vocês antes, ele sabia o grande e pequeno, desenhado e tal. Quando chegou na hora de saber o copo grande e pequeno, ele não conseguia saber para servir o refrigerante. Então a gente tem vários exemplos aqui, é pena que a gente não pode fazer tudo isso daí. Por exemplo, na educação física, né? As habilidades motoras de base, que seria então utilizar as habilidades rolar, coordenação visomotora fina, grossa, varrer, saltar, arremessar. Então, os chutes, bolinhas de gude e tal, a gente vai fazendo todas essas formas. Com relação, por exemplo, deixa eu ver esse daqui, a educação sexual, né? Refletir sobre os valores dos papéis sexuais. Então a gente leva assim, por exemplo, só um exemplo para vocês terem uma ideia, recortar revista e eles recortar coisas que são de mulher e coisas que são de homem, desde o vestuário, maquiagem, por exemplo. Então eles vão aí vendo o valor. É assim que a gente tem trabalhado. Tudo é circunstanciado no tempo. Por exemplo, a gente trabalha muito com datas comemorativas,
tá? A gente trabalha muito com isso. Então eles vão ver, por exemplo, dia do professor, o que isso significa, tal, daí vai, né, essa história, tal, dia das mães, aniversário da cidade, por exemplo, aniversário da cidade, que eu contei para vocês aquele exemplo. Então eles vão estudar história, geografia, vão ver, por exemplo, São Carlos, onde fica, no estado de São Paulo, fica na região sudeste, e então eles vão se localizar ali, saber, entender o mapa, o que aquilo significa. A gente tem que trabalhar, sim, numa forma bastante contextualizada, senão não vão conseguir. E daí a gente já aproveita para trabalhar os vários conteúdos. Totalmente. Nessas fichas aqui, a gente até já colocou, por exemplo, com que educação física e ciência, trabalha com história, geografia, saúde. Então, vai fazendo tudo isso daí. Tudo fazendo junto. E depois a gente tem aquela lista, eu estava mostrando para vocês na transparência, e à medida que eles vão atingindo o objetivo, que vão demonstrando a compreensão, a gente vai ticando para poder estar avaliando constantemente a aprendizagem. Gente, eu queria fazer uma intervenção. Eu sei que vocês estão ficando, de repente, agora, estão chegando no final da parte conceitual, né? E, de repente, vocês podem me dizer, mas tudo isso a gente já faz dentro da paz. É possível que vocês digam isso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Não que, por exemplo, pega a parte funcional, que é o que a Maria Amélia falou, do currículo funcional. O que eu percebo que está mudando no processo? A gente faz, porém, você não faz dentro de uma sequência para chegar a um determinado nível e dizer, ele chegou até aqui. Esse ano a gente adapta o currículo, você trabalha, você faz essas atividades, rotinas de casa, trabalha... Quer dizer, pega elementos pontuados, é como ela disse, ensina a abotoar a camisa. No ano seguinte, de repente, não abotou a camisa, abotou-a lá no gabarito lá, que até às vezes é comprado, é colorido e tal, então aprende a abotoar lá. Daí vem outra professora. Para que ele está aprendendo a abotoar? Agora, os parâmetros curriculares, como eu percebi quando a Maria Amélia mostrou todas as atividades, ela tirou dos parâmetros. O que vai mudar? Vocês vão trabalhar numa sequência de progressão para ver até onde ele chega e não ficar começando todo mês ou todo ano a cada semestre. É no sentido de chegar a um determinado nível e você dizer, o menino chegou até aqui. Em função desses conhecimentos, dessa sequência, está de acordo com os objetivos dos parâmetros curriculares. Você trabalhou conteúdos, mas você adaptou esses conteúdos à vida funcional significativa para ele. E essa habilidade, essa competência que ele absorveu, você foi cumulativa no seu processo de caminhada acadêmica. Não foi faz esse ano, faz ano que vem, volta para trás, faz de novo, ou às vezes não avaliou o aluno nessa sequência. No final do ano, o professor volta lá no seu caderno para preencher a ficha, porque a coordenadora está pedindo. Então, nós fazemos, mas fazemos descontextualizado. Me perdoe quem não está fazendo descontextualizado, mas a gente tem o hábito de fazer. Então, não estamos dizendo que vocês não fazem, mas nós vamos fazer numa sequência. Se um aluno frequenta a primeira série, ele não volta no ano seguinte fazer a primeira série de novo. Você dá uma continuidade, e hoje os ciclos estão aí justamente para isso. Para você, por causa de o menino não deu conta de contar até 10, então ele repete o ano tudo de novo. Isso é uma heresia, isso é um massacre ao aluno. Ele tinha que contar até 10, mas ele contou até 5. Que a avaliação desses 5 seja cumulativa, consistente num processo de vida, de significado para ele. Bom, isso está registrado, vai continuar, porque ele tem que chegar no 10. Tudo bem, continua dali para frente, você respeita a caminhada de conhecimento. E você está embasado num referencial que está imposto e que não é diferente. Nós trabalhamos conteúdos, mas fragmentados, pontuados. O menino precisa disso, então vamos trabalhar isso. De repente ele precisa de outro.
Então nós temos que oferecer todas essas oportunidades tendo uma referência de sequência. Isso para mim é que faz a diferença. Agora, o fazer funcional, nós sabemos fazer. Agora nós temos que saber fazer dentro de uma sequência e avaliar de uma forma significativa com registros. As adaptações, ela tem muito da funcionalidade também, mas tem a questão de separar conteúdos, por exemplo, conteúdos que são significativos, que não são, que de repente se tira fora, que vai ficar massacrando o menino por causa daquilo, não é importante, né? Então, eu acho que é aí que está a diferença. Diga, Denise. A gente está se conscientizando que nós temos de respeitar a idade cronológica do nosso aluno. Quando a Maria Amélia falou sobre eu não trabalho com a questão do dia da criança, quer dizer, por quê? Porque o professor acaba dando a bala para o adulto, para o jovem. Quer dizer, como que nós já estamos pensando nisso diferente, né? Dando para o nosso aluno adolescente e adulto, mostrando que as crianças estão aí, que isso passa na televisão, né? Nós estamos aproveitando o marketing da televisão e nós estamos dizendo que ele é um adulto, que ele é um adolescente, que existe criança, quer dizer, nós estamos passando outra postura para os nossos adultos e jovens, né? Então, o nosso posicionamento diante daquela pessoa, eu acho que muda, está mudando, né? Espero. Da infantilização, de se tratar como criança, essa escola onde eu tenho um projeto, uma das escolas que eu atuo, eles tinham assim muito livrinhos de histórias infantis. Tinha lá onde eles desenhavam, não sei como é que foi a história, tinha um monte de coisa. Então a diretora ficava muito frustrada, porque eu ia para lá com os meus alunos, com os alunos do mestrado, da graduação, e a gente não trabalhava os livrinhos, porque eles eram todos já mocinhos, né? E mocinhas. Aí eu tenho uma orientanda que ela é contadora de histórias, e inclusive a tese dela de mestrado vai ser em cima disso. Então a gente montou um projeto que ela foi para lá ensinar os alunos da escola, os adolescentes e adultos, a contar histórias. E foi impressionante. Então eles aprenderam também as histórias, eles também curtiram, porque todo mundo gosta. Quem que não lê Pato Donald, quem não lê essas coisas aí que a gente curte também, né? Então eles aprenderam, mas numa coisa mais lá numa postura de adulto, já de contar. Então eles estão indo nas escolas de educação infantil contar as histórias, eles dramatizam, contam. Então foi uma outra forma que a gente encontrou e eles estão se sentindo assim mais responsáveis e mais adultos. Então eu vejo a situação seguinte: o que nós estamos querendo dizer quando a gente se refere aos parâmetros curriculares? É a questão de trazer à tona o conteúdo, mas não o conteúdo pelo conteúdo, para nós não fazermos aquilo que eu até chamei atenção ontem, a Soraya chamou muito atenção hoje, as duas também, de trazer o conteúdo e massacrar o aluno para dar conta do conteúdo. Mas nós não podemos ignorar o conteúdo. E hoje, na nossa prática, tanto empírica, nós ignoramos o conteúdo. Nós ensinamos o aluno a botuar, tá? Onde nós poderíamos ensinar o aluno a botuar, ensinar o aluno a contar, ensinar, sabe, quer dizer, incorporando nessa atividade funcional currículos, aliás, conteúdo dos parâmetros curriculares. Então nós vamos continuar fazendo a funcionalidade que vocês sabem fazer muito bem feito, com certeza, mas o conteúdo tem que estar atrelado a isso. E tem que estar atrelado à funcionalidade, à expressão da vida, daquilo que significa para ele, ao significado. Então, para mim, e na minha experiência, isso é perfeito. Nós sabemos como fazer a funcionalidade, quer dizer, sabemos fazer as adaptações funcionais, tá? Agora vamos incorporar enquanto conteúdo nisso. Agora, se ele vai aprender o conteúdo, não chegou o momento da aula da matemática. Não vamos entrar nessa neurose, mas vamos dar matemática para eles.
chegou o momento do português, que agora nós vamos estudar a classificação lá das palavras quanto à sílaba tônica. Mas nós vamos dar português, comunicação para eles. É nesse sentido que eu estou entendendo. Então nós estamos oportunizando conteúdos a eles da forma que eles vão poder aprender. É nesse sentido. Diga. Tá. E aí, não precisa. No nosso estado, está acontecendo ainda a questão da unidocência lá de primeira a quarta série, vamos chamar assim. E aí me preocupa a preparação do profissional para ministrar todas as áreas do conhecimento científico específico. Se esse profissional, lá no magistério, que era formado antigamente, e hoje já é um ensino mais elaborado, até na pedagogia, se dispensa o profissional da prática da educação física. E eu estou falando com preocupação muito severa na minha área de formação, porque no estado segregaram os profissionais de educação física. Olha, vocês não vão dar aula mais de primeira a quarta série, e sim unidocente nessa área. Quer dizer, cercear o nosso direito de prática, não sei se a legislação deve mudar, se está mudando lá nisso ainda, mas nós ficamos cerceados nisso. E aí qual é a função do planejamento e do currículo estabelecido pelos PCMs aí, quanto à prática da educação física, lá de primeira a quarta série, se o profissional de área for cerceado do direito de prática? Qual é a visão de vocês nisso? Porque acho que é uma angústia muito grande aí em alguns estados aí. Olha, com toda sinceridade, um dos erros mais graves que a Secretaria de Educação cometeram foi esse. Acho que não tem um professor nesse país todo que não acha absurda essa decisão de tirar a educação física de primeira a quarta, com a riqueza que é a proposta de educação física. E que eu conheço assim, de lei e gosto muito, né? Agora, a PAI tem a grande vantagem de poder fazer isso, de não deixar de fora a educação física, porque seria um absurdo. Inclusive, a preocupação foi muito grande que a própria PAI já promoveu um trabalho que vai na PAI educadora. Mas eles estão voltando atrás. Absurdo, gente. Pega depois que já está grande para querer... Eu, por exemplo, se tivesse feito educação física, tinha me desenvolvido mais. E eu fui dispensada, porque era miúda demais. Aí, podia ter crescido se deixasse eu fazer. Não jogava, ficava só aplaudindo, era só plateia. Era porque era miúda e magrinha. Agora eu tô gordíssima. Essa finura. Da entidade havaiana, esse aluno que pode ser incluído, vai estar incluído em um processo ainda engessado da prática da educação física lá ainda pelo professor e docente. E ele sai da entidade que está oferecendo para ele, leva para uma entidade que não oferece a ele aquilo, e ele fica cerceado de jeito também. Bom, gente, eu acho que realmente problemas nós vamos ter. Nós temos o Antônio Osório hoje pela manhã pontuou uma série de situações, de problemas que nós temos na educação. Eu acho que isso nós levaríamos mais uma semana aí discutindo, né? Agora, o que não dá para a gente colocar as dificuldades na frente e continuar travando a vida de pessoas no seu processo. Pode ser que não seja possível agora na tua realidade, mas você sabe que você tem que buscar uma alternativa. Eu sempre costumo dizer, até que eu não sei, tudo bem. Agora, no momento que eu sei, eu não posso mais não fazer, porque aí eu estarei sendo omisso. Se eu não sei, eu desconheço o processo, eu não tenho responsabilidade, tudo bem. Agora, no momento que eu sei, o que eu tenho pelo menos indicativos, eu serei omisso enquanto profissional se eu não for atrás. Agora, pode ser que eu não chegue na mesma proporção, quer dizer, nem todos chegarão juntos. É que nem a corrida de São Silvestre. Alguns chegam na frente, outros chegam pela metade, outros chegam lá quase caindo, mas chegam, né? Quer dizer, mas chegam, em algum lugar eles chegam. Então, eu proponho
teoria aqui. É uma corrida que nós estamos aí largando. E a chegada vai depender da força, da resistência, da busca de cada um de nós que estamos envolvidos nesse processo. Para mim é assim que eu vejo. Não é só uma questão de luta de classe, da educação, é a questão de dinheiro, de procedimento, lá na parte administrativa do governo. Bom, minha gente, já estamos um pouco adiantado da hora. Hoje eu pretendia ter isso às 18 horas, mas o afã das discussões aqui vocês mesmos seguraram e eu achei que o momento era oportuno. Agora, então nós queremos, gente, permaneçam aí. Eu só quero me despedir das professoras, porque daí nós temos que conversar. Eu tenho o recado de todas as áreas para vocês, então vamos segurar aí um pouquinho, tá? Então, gente, eu quero agradecer a professora Maria Amélia, professora Erenice, por essa contribuição aqui no nosso seminário, né, gente? Então, hoje em dia nós reservamos para a parte conceitual. Então, tivemos a questão... Possa garantir aquilo que nós vimos ontem na apresentação da proposta.